Item número SCP-086-PT. Classe de objeto seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-086-PT foi implantado com um dispositivo de rastreamento no interior de sua cabeça. Está atualmente contido numa cela de armazenamento padrão de 5 metros por 5 metros por 5 metros no sítio PT-5. SCP-086-PT-1 está contido em uma caixa de depósito seguro no sítio PT-5. Ambos os itens só devem ser retirados com o objetivo de teste e com permissão de um funcionário nível 3 ou superior. Devido à dificuldade que envolve recapturar o objeto quando este se teleporta, permitir que SCP-086-PT tome posse de SCP-086-PT-1 é altamente irrecomendado. Descrição: SCP-086-PT é uma estátua que representa um ser humano de sexo masculino, de porte magro, medindo 1,69 metros de altura e pesando aproximadamente 187 kg. 85% de SCP-086-PT é feito de um composto de coloração branca semelhante à argamassa AC3, com adição de compostos desconhecidos. O braço esquerdo de SCP-086-PT é feito de madeira Basilarus Itaúba, envernizada por um composto desconhecido. A maior parte do objeto é maciça, exceto pela sua cabeça. SCP-086-PT utiliza como vestimento uma camisa vermelha de algodão com uma calça jeans comum. Nas costas da camisa de SCP-086-PT está escrita a sigla PDPA. O significado dessa sigla é desconhecido. A face de SCP-086-PT é quase totalmente lisa, exceto por 2 buracos circulares na altura de onde deveriam ser os olhos de um ser humano. Um buraco semicircular na altura de onde deveria ser sua boca. Olhar através de um dos buracos revela que a cabeça de SCP-086-PT é oca, contendo em seu interior uma esfera metálica de coloração rosada de cerca de 12 centímetros de diâmetro, que está ligado a um cabo de cobre revestido por uma borracha que foi revelado em uma radiografia se ramificar para todo o corpo de SCP-086-PT, o sistema nervoso de um vertebrado. SCP-086-PT não é sapiente, tentando seguir segundo uma programação pré-estabelecida. SCP-086-PT comumente porta um objeto denominado SCP-086-PT-1, um objeto polimorfo e aparentemente indestrutível, capaz de assumir as seguintes formas: uma furadeira doméstica da marca, um martelo de unha da marca, uma pistola de água da marca, contendo um fluido denominado SCP-086-PT-2, um serrote de madeira da marca. Quando em posse de SCP-086-PT-1, SCP-086-PT irá instantaneamente se teletransportar até um apartamento aleatório numa área que compreende toda a área do sudeste brasileiro, usando como parâmetro as seguintes condições: o apartamento em questão deve estar ocupado. Os apartamentos vizinhos do apartamento em questão também devem estar ocupados. O apartamento em questão não deve possuir câmeras ou dispositivos de alarme. Todos os moradores atuais do apartamento em questão devem estar pelo menos 2 km do apartamento. SCP-086-PT tem preferência por apartamentos que são ocupados há 4 meses ou menos. Os meios pelos quais SCP-086-PT obtém tais informações é desconhecido. Quando o SCP-086-PT encontra um apartamento adequado para se teletransportar até ele, SCP-086-PT-1 irá aleatoriamente assumir uma das suas formas e SCP-086-PT passará a utilizá-lo para causar dano a si, gerando um ruído anormalmente alto. SCP-086-PT não passará mais do que 2 horas no mesmo apartamento, rapidamente se teletransportando para um outro. SCP-086-PT se regenera de maneira quase instantânea a qualquer dano causado por si ou por terceiros. SCP-086-PT irá se teletransportar imediatamente caso o proprietário do apartamento em questão entre um raio de 800 metros do apartamento em que ele se localiza. Caso SCP-086-PT, SCP-086-PT-1 entre em contato com o ser humano enquanto estiver portando SCP-086-PT-1, irá assumir a forma de uma pistola d'água. SCP-086-PT usará a pistola para disparar SCP-086-PT-2 contra os humanos em questão. Indivíduos atingidos por SCP-086-PT-2, se esquecendo completamente que viram SCP-086-PT, são instantaneamente amnestizados e que escutaram qualquer som causado pela entidade e retornarão para suas residências, como se nunca tivessem visto ou ouvido nada. Após entrar em contato com os seres humanos e amnestizá-los, SCP-086-PT irá se teletransportar para outro apartamento.
Testes mostraram que utilizar um traje hazmat completo é o suficiente para evitar a amnistização de SCP-086-PT. Caso SCP-086-PT não consiga amnistizar o humano em questão, ele apenas continuará a disparar SCP-086-PT2 até que SCP-086-PT1 seja confiscado. SCP-086-PT não apresenta resistência quanto ao confisco de SCP-086-PT ou ao seu transporte. Quando não está em posse de SCP-086-PT1, SCP-086-PT não reage a nenhum tipo de estímulo e simplesmente passa a tentar recuperar SCP-086-PT1. Colocar SCP-086-PT1 numa sala trancada e SCP-086-PT1 fora da sala em questão é o suficiente para impedir que SCP-086-PT recupere SCP-086-PT1. Este foi a finalização do artigo de hoje. Espero que todos tenham aprendido algo.